Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 4 de junho, nossa aula de produção textual, tá? Eu deixei um dever para vocês, valendo 20 pontos, eu vou fazer a correção, tá bom? E eu deixei, que era até ontem, para vocês me mandarem até ontem, e valia 20 pontos. Nós estamos marcando tudo que vocês fazem, tá? Não podem deixar de fazer. Eu tenho prazo de uma semana para fazerem, agora eu vou corrigir com vocês rapidamente. Esse texto aqui é um texto que eu gosto muito, mas muito mesmo, né? Pela época que foi, né? Uma época do um texto, essa aqui é uma tradução do Monteiro Lobato, um texto de Christian Andersen, né? Que foi quem fez muitas fábulas, então um texto bem antigo. E ele já se preocupou com essa questão do trabalho infantil. Tem na apostila, né, de vocês, e eu resolvi botar para vocês interpretarem para mim. Então, por conta a gente está estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Esse texto aqui é um texto que fala sobre esse trabalho, né? Há quantos anos a criança já estava trabalhando, né? Já era explorada. E aqui, pior ainda, explorada pelo pai dela, tá? Então, por isso que eu coloquei para vocês interpretarem esse texto, para ver se vocês entenderam direitinho. Bom, na número 1, era o último dia do ano, dia de São Silvestre. A neve caía e a cidade estava deserta. O que a protagonista fazia? A menina estava tentando vender os fósforos, né? Ela estava vestida adequadamente? Lógico que não. Fazia muito frio, estava nevando, e ela estava descalça, de saia, sem luvas e tremia de frio. Porque a vendedora de fósforo não quis voltar para casa, né? Ela não conseguiu vender muitos fósforos, era noite de festa. Por que ela não queria voltar para casa? Porque o pai dela proibiu que ela voltasse para casa sem dinheiro. Então é a exploração do trabalho infantil aí. Nos contos maravilhosos, os vilões são gigantes, ogros, lobos, bruxas. Aqui no conto, quem é o vilão? É lógico que é o pai dela. Na sua opinião, esse vilão é mais cruel que os vilões? Certamente, sim. A resposta era pessoal. Eu vou considerar, vou ler direitinho. Por que ele é mais vilão que os outros vilões que nós conhecemos? Porque se é pai, como é que um pai vai fazer isso com um filho? Se bem que a gente hoje sabe que acontece demais, né? Na nossa sociedade. Pai, mãe explorando as crianças, botando crianças para trabalharem e querendo que eles ganhem dinheiro de qualquer jeito. Num determinado momento da história, o narrador diz que as mãos da menina começam a perder os movimentos. O que quer dizer isso? Porque ela estava ficando com frio demais, estava ficando gelada, né? Então ela estava ficando cada vez mais com os dedos duros, né? De tanto frio. À medida em que a menina acende os fósforos, nós, leitores, partilhamos de suas visões, de seus desejos. A visão relacionada ao calor é a primeira visão. Ela se sente aquecida diante de um grande fogo. Ela vai acendendo os fósforos e tendo visões, desejos que ela queria e não poderia ter, tá? A beleza, quando ela acende a terceiro fósforo, ela vê a mais linda árvore de Natal. Ao alimento, segunda visão, ela vê um delicioso ganso recheado. A refeição, a última visão, ela vê a avó, né? Porque ela sabe que a avó tem pena dela, que a avó que está cuidando dela. Há momentos que se observa a compaixão humana. Quem faz no conto os seguintes comentários: verdadeiro retrato da miséria, coitadinho. É o narrador do conto. A coitada procurou aquecer-se com os fósforos. Quem fala isso são os passantes, as pessoas
que estão circulando em volta. O conto lido retrata uma situação social, né? Justifique sua resposta. A protagonista é uma criança muito pobre, maltratada pelo pai, mora em uma casa velha, teto é esburacado e paredes são rachadas. Ela tem fome e frio, mas tem que ficar na rua, apesar da neve, para tentar arrumar algum dinheiro para levar para casa. Cite outros contos maravilhosos em que crianças têm de enfrentar o abandono. Então nós temos o João e Maria, a Branca de Neve e Sete Anões, a Cinderela, o Pequeno Polegar, a Rapunzel. Então, esses contos, esses textos, eles retratam sempre uma situação infeliz das crianças. Tá? 7. Os heróis e heroínas nos contos maravilhosos costumam vencer os obstáculos. Aqui, ela triunfa no final? Sim, ela triunfa. O que acontece com ela? Ela morre e ela vai encontrar a avó. A avó simboliza o quê? O amor, a proteção, o calor, a felicidade. Então ela tem um final feliz também. Você acha que essa história só acontece nos livros? Nós vimos, né? Nós vimos que a realidade não é essa. Inclusive eu estava pensando no nosso livro do ano passado, Uma Maré de Desejo, vocês lembram? Da menina sergiana que queria muito ver o mar, tomar banho de mar, ela não gostava do cabelo dela, ela foi abandonada pela mãe, ela morava com uma tia. O menino vendia também coisas, né? O amigo dela vendia coisas na rua para sobreviver. Então, essa é a vida das crianças de comunidades, crianças pobres, carentes. Faça uma pesquisa sobre a exploração do trabalho infantil no Brasil. Vocês fizeram, eu li as pesquisas, tudo direitinho, tá? Isso aí acho que não acaba, não vai acabar tão cedo, né? Tá? Então, esse era o trabalho valendo 20 pontos. Quem fez, parabéns. Quem não fez, fazer o quê? Né? Tá? Bom, agora nós vamos estudar no módulo 12, que eu pedi para vocês lerem também. O conto policial. Bom, o conto policial, ele surgiu no século XIX, tá? Com o escritor dos Estados Unidos, Edgar Allan Poe. Nasceu em 1809 e morreu em 1849. Tá? Então, depois surgiram outros contistas os temas eram policial, tá? Aí nós temos aqui um outro, Arthur Conan Doyle, tá? Que ele criou o detetive Sherlock Holmes. Quem nunca ouviu falar em Sherlock Holmes? Né? Ficou famoso, é famoso até hoje. Até hoje a gente assiste a filmes baseados na história de Sherlock Holmes. E ele tinha um ajudante, o Watson, né? Meu caro Watson. E o Watson também era inteligente, ajudava muito a solucionar os problemas. Então nós temos, para ser um conto policial, primeiro que conto é uma coisa pequena, é uma narrativa pequena. Vocês não podem fazer, conto é diferente de um livro, de uma história, de uma narrativa simples. O conto, característica dele é ser pequeno. Ele tem poucos personagens, tá? E ele tem sempre um detetive. Então, vou dar umas características aqui, ó. Ponto de partida da história, da narrativa policial. A narrativa do crime. Acontece um crime. A motivação. Aconteceu um crime. A organização estratégica. É lógico que o autor ele não vai diretamente, ele vai dar voltas para criar o quê? Um ambiente de suspense, de expectativa. Nós temos a hora, temos a arma e temos a fuga. Isso aqui é a narrativa do crime. E a narrativa de investigação. Como é que o detetive vai investigar? Aí o detetive é convocado. Aconteceu o crime naquela hora, naquele lugar, uma arma, né? Então chama-se um detetive.
A cena do crime é consumado, né? Onde foi consumado o crime. Então o detetive vai ver a cena do crime. Coleta dados, ele vai pesquisar os dados, as pistas que ele tem. Análise dos indícios, das pistas. Ele vai formular uma tese. Será que ele morreu? Por que ele morreu? A validação da tese, ele vai confirmar ou não essa tese. E, por fim, a conclusão. Então, o texto policial é muito interessante, né? Nos leva a pensar, a refletir. Nós temos que estar sempre muito ligados naquilo que está acontecendo. Tá? E lá nós temos na página 135 os 3 tipos de narrador. O narrador onisciente, que tem controle e conhecimento de toda a história, até os pensamentos, os sentimentos, as sensações dos personagens. O observador, que fica de fora narrando a história. E o personagem, que está na história. No conto policial, o narrador, geralmente, ele é um observador, tá? Geralmente, ele é um observador. Aqui nós temos um exemplo, da época de vocês, Pretty Little Lies, de 2010 a 2016. O espectador passa quase todas as temporadas tentando descobrir quem é a personagem que supostamente matou uma jovem de uma pacata cidade dos Estados Unidos e não para de perturbar anonimamente a vida das amigas da provável vítima. Tá? O que caracteriza esse gênero é a forma de construir o enredo, de relacionar os fatos, de desenvolver o próprio ato de narrar. Então, quando eu vou fazer um conto policial, eu não posso ir diretamente à solução do enredo de jeito nenhum. Eu tenho que criar várias tentativas, várias suposições para o leitor ficar curioso. Então, quando falamos em narrativa policial, estamos nos referindo a um gênero muito vasto desde o século XIX, quando foi criado até hoje. Os papéis do criminoso e do detetive são muito bem definidos e se opõem na relação com a sociedade. Então, o criminoso corresponde ao mal, o detetive corresponde ao bem. Tá? O detetive é um indivíduo que atua de modo particular e tem o dom de deduzir fatos relacionados ao crime. Na página 136 eu tenho aqui os casos, né? Se eu disser que tem um narrador onisciente, né, que sabia tudo, que ele sabe tudo, a narrativa deve ser feita aos poucos, porque eu não posso logo dar a resolução do crime, né? Se for um narrador personagem, ele é protagonista também da história, certo? Mas eu também não pode entregar a solução toda, tem que ir devagar. E o narrador observador é uma opção viável. Por quê? Porque ele vai contar o foco narrativo adotado em algumas narrativas policiais clássicas. É o mais indicado, tá? Depois eu tenho... Qual é a finalidade desse tipo de conto? É chegar ao final. Então a gente vai aos poucos, a gente vai desvendando o que vai acontecer. Na página 137 tem um trabalhinho aqui que nós não vamos fazer agora, somente quando voltarmos à aula normal, tá? E temos aqui um texto bem interessante, Um Estudo em Vermelho, de 1888, do Conan Doyle, tá? E os exercícios que eu vou passar para vocês. Falando em conto policial, eu vou mostrar a vocês, A Droga da Obediência. Nesse livro aqui, que nós trabalharíamos esse bimestre, não vamos trabalhar livro nenhum por enquanto, não há condições da gente fazer isso. Aqui nós temos assim, um mistério, um conto, tipo um conto policial, isso aqui é uma narrativa também. Quem vai desvendar esse mistério todo são os caras. Quem já leu o livro sabe
No clima de muito mistério e suspense, 5 estudantes, os caras, enfrentam uma macabra trama internacional. O sinistro Dr. QI pretende subjugar a humanidade aos seus desígnios, aplicando na juventude uma perigosa droga. E essa droga já está sendo experimentada em alunos dos melhores colégios de São Paulo. Então aqui nós temos um mistério também, tá? Temos que ter um detetive para investigar o que está acontecendo no colégio. Então, pena que a gente não vai ler, porque a gente teria muita coisa para falar, tá? Mas a gente, quem sabe no outro semestre a gente consegue fazer um resumo, um apanhado de tudo que acontece nesse livro aqui, tá bom? Bom, então eu vou passar para vocês, deixa eu falei tudo sim, tá? Esse exercício da apostila e vou passar também um outro exercício, uma interpretação de um conto policial que valerá 10 pontos, tá? Nós fechamos os 50 pontos e vai ser para o dia 18 de junho, porque no dia 11, na semana que vem, nós não teremos aula de produção textual, porque é feriado, tá bom? Então eu vou postar tudo direitinho lá no plural, lá no aplicativo. Por favor, não deixem de fazer as atividades, avisem aos colegas que nós temos esses trabalhos valendo pontos. Eu estou vendo, o professor Tiago está cobrando, a professora Isabel, a professora Evelise, não deixem de fazer os trabalhos, tá bom, queridos? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, da outra semana. Beijos, tchau, queridos, tchau.